gente vai falar sobre por que somos infelizes. Será que a gente é infeliz? Olha, estruturalmente eu temo que sim. Sim. Conjunturalmente, às vezes não. Às vezes dá bom, né? É claro que tem momentos da vida que são ótimos e eu acho absolutamente... Eu acho não. Tão óbvio que não vou dizer eu acho. É evidente que as pessoas razoavelmente saudáveis buscam ser felizes na vida, né? E não ser infeliz. Porque, inclusive, você nem precisa buscar, porque vai te achar. Se você der sorte. Vai te achar de algum momento. Então, eu acho que é normal, todo mundo tenta ser feliz e tal. O que eu acho que é uma questão para nós hoje em dia, e aqui eu sigo bem perto o Aldous Huxley versus utilitarismo, é porque a ideia de que a sociedade pode ser feliz o tempo todo e que isso pode ser um projeto social, sabe? A tal da felicidade, que ninguém sabe exatamente o que é. Hoje em dia é basicamente comprar o que você quer e ter mais saúde durante mais tempo, que está tudo bem. Assim, o Aldous Huxley, quando ele escreve O Admirável Mundo Novo, ele escreve como uma crítica ao utilitarismo, né? A ideia de que o projeto utilitário, a partir do fato de que os seres humanos fogem da dor e buscam bem-estar, transformar isso numa política pública, transformar isso num projeto social e político. Daí ele escreve O Admirável Mundo Novo para mostrar o que seria uma sociedade em que você elimina o sofrimento dentro da chave do período fascista, lá em que ele está vendo, e dentro da lógica de um sonho científico também bem fascistoide de que a ciência ia produzir um ser humano perfeito. Né? Então eu penso que a felicidade do ponto de vista social, inclusive política, ela é um problema por causa disso. Porque ela gera a sociedade que a gente está vivendo hoje. Todo mundo fica meio idiota. Que nem os ômega do Admirável Mundo Novo. Mas eu quero puxar uma fala sua, que é estruturalmente nós somos todos infelizes. Porque é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E para falar porque nós somos estruturalmente, ontologicamente, enfim, para usar palavrões literários e psicanalíticos, ou filosóficos e psicanalíticos, eu vou usar o texto Mal-Estar na Civilização, do Freud. Eu usei a versão da editora Autêntica, e aqui nenhum jabá, só estou dizendo para fins de tradução. É verdade. Tem que avisar. Tem que avisar, tem que fazer um disclaimer. Não, é só por conta da tradução, tá? Tem uma briga hoje da tradução. Tanto marketing o tempo todo, né? Exatamente. Então, só para avisar, eu usei essa. Bom, e além de ser um dos textos mais importantes do Freud, para mim, pessoalmente, é um dos melhores textos dele. Acho que é um dos melhores textos já escritos do século XX. Eu ia falar isso. É um dos grandes textos do século XX. É um Freud maduro na sua própria teoria, escrevendo, né? Depois já ali de 30, quase 40 anos, das primeiras histéricas e tal. Então, assim, é uma forma ensaística que dificulta um pouco, porque ele está recuperando a própria teoria dele o tempo inteiro, nesses ensaios, nesses textos mais culturais, né, Pondé? Então, apresenta algum grau de dificuldade nesse sentido. Mas ainda assim é um Freud escrevendo. Sim, Freud escrevia muito bem, né? Muito bem. É muito mais fácil do que... Assim, vou citar Lacan só porque vou citar Lacan. É porque é um clichê citar Lacan nessa situação, senão alguém se ofende. Exatamente. Porque Lacan é chato de ler, não tem o que fazer. É difícil. E tudo bem. Freud é o Freud, né? Sim. Lacan é o Lacan. Freud é o totem máximo. Isso. Bom, tudo isso para dizer que o texto é grandioso. E o primeiro ponto que eu levantaria é a afirmação que ele faz de que todo o passado é conservado na nossa psique. Isso é importante para o texto, né? Inclusive, se você lembrar do que o Freud também fala de forma bastante explícita no Totem Tabu, esse passado não é só exatamente o meu passado. Sim. Né? Mas, como você bem disse, são textos culturais do Freud. Né? Um Freud refletindo sobre a sociedade, sobre a história,
com uma antropologia filosófica embutida. Então, esse passado é um passado que, ao mesmo tempo que é o meu passado, também é um passado da espécie, que é uma coisa que, à medida que o Freud vai amadurecendo, vai se tornando cada vez mais objeto de preocupação dele, né? Alguns, inclusive, acham que ele desencanou da clínica e ficou só pensando como espécie de filósofo. O que não deixa de ser, em parte, verdade, né? Então, esse Freud... Eu tenho dificuldade, porque agora eu tenho um cachorro que chama Floyd. E aí É Floyd? É Floyd. Eu pensei que era Freud. Não, é Floyd. E aí toda hora eu vou falar Freud, e aí eu acho que eu tô falando o nome do cachorro e me dá um pânico na cabeça, porque eu vou falar Floyd, na verdade é o Freud. Inferno. Então. Bom, voltando. O passado é conservado. Então, o que o Pondé pontuou aqui é que não só do ponto de vista do indivíduo, mas também como coletivo. O Bauman faz uma análise desse texto no início do Mal-Estar na Pós-Modernidade e ele acha que o Freud estava fazendo, na verdade, uma grande história da civilização moderna com esse texto. Ele fala isso. Quer dizer, e tanto que ele faz comparação, né, entre o que é o mal-estar da modernidade, o que é o mal-estar da pós-modernidade, no sentido que o Freud faz não tem validade nem filogenética, nem ontogênica, quer dizer, que o Freud está discutindo lá um momento histórico e que o que é os problemas do homem moderno, o mal-estar do homem moderno. Para o Freud, não, né? A gente sabe que o Freud, de certa forma, quando ele escreve Totem e Tabu, ele permanece, pelo menos parte da obra dele, pensando a partir do Totem e Tabu, sabe? No sentido desse homem pré-histórico que permanece em nós, no nosso inconsciente, né? E que elementos que eram do homem primitivo, como ele fala no texto, que na época se falava assim, na realidade se transformaram em elementos neuróticos no homem moderno. Então eu acho que ele tem ideia de que ele está falando do homem moderno, mas eu não acho que o Freud pensava que ele estava falando só do homem moderno. Eu te acompanho, porque ele está falando da civilização como o que ele várias vezes repete no texto, né? A lei, a ordem, a beleza, e se você for pegar pelo menos desde os gregos para ficar aqui na história, no grande arco da história da filosofia, pelo menos, a gente já tem civilizações, porque quando ele está falando do passado psíquico, de que isso é conservado, ele está também pensando no grande arco da existência. Com certeza. De como a gente renunciou e domesticou impulsos e instintos em prol da lei, da ordem e da beleza. E isso não começou na modernidade. Eu entendo o Bauman querendo dizer que, na realidade, o mal-estar na modernidade é a obsessão pela segurança, né? Essa ideia de uma segurança, de uma garantia, e que na pós-modernidade seria outro, inclusive muito ligado ao mal-estar da liberdade. Né? Mas, assim, o próprio Norbert Elias, quando vai escrever o Processo da Civilização, ele está em dia com Freud. Quer dizer, quando Freud fala no mal-estar na civilização que um dos elementos da civilização é a preocupação com a higiene, né? Que está dentro da preocupação estética no sentido das sensações, o Norbert Elias vai identificar muito claramente que uma civilização normalmente começa com a preocupação com higiene, com o modo como se come, né? Como se comporta à mesa. Com os odores, como você dizia, estético nesse sentido. É uma longa nota de rodapé no Mal-Estar em que o Freud fala do momento que nós deixamos de andar em quatro patas para andarmos eretos e, enfim, tem toda uma interpretação dele lá que vai... Que inclusive me lembra um trecho interessante do livro de entrevistas do Cioran, Nada a Ver e Tudo a Ver, do filósofo romeno radicado na França, acho que morreu em 95 por aí, em Paris, que ele fala que quando ele chegou na França, vindo da Romênia, ele era um jovem, que ele ficou impressionado na casa que ele alugou um quarto, que ele sentava para comer com a família, ele dizia que na França comer era um ato civilizador, em comparação com o que ele estava acostumado na Romênia, no interior, né, onde ele vivia, numa cidade, numa vila, a casa que ele viveu está até hoje lá inteira na Romênia, e em que se comia quase com a mão, quer dizer, no sentido de que a alimentação na França era uma alimentação civilizada. Você come mostrando que é civilizado.
É isso que ele quis dizer. E que isso impressionou ele. Sim. A gente vai chegar nesses pontos né, da civilização como a lei, a ordem, higiene, beleza, já já. Um segundo ponto, então, primeiro que a gente falou que o passado psíquico é conservado. O segundo é a questão da felicidade. Porque, na verdade, o mal-estar na civilização é um grande texto sobre a felicidade, né? É. E aqui o Freud é categórico, né? Eu vou ler uma citação dele. Abre aspas. A felicidade só existe como fenômeno episódico. Isso aqui é a chave de compreensão do que é felicidade. É a mais pura verdade. Exatamente. Quando uma situação desejada pelo princípio do prazer tem prosseguimento, o princípio do prazer ou além do princípio do prazer é um outro texto dele, por isso que eu falo da complexidade, né? Que ele está revisitando a própria teoria. Então, quando uma situação desejada pelo princípio do prazer tem prosseguimento, isso resulta apenas em um morno bem-estar. Somos feitos de modo a poder fruir intensamente só o contraste e muito pouco o estado. Logo, nossas possibilidades de felicidade são restringidas por nossa própria constituição. É bem menos difícil experimentar a infelicidade. Ah, não, isso aqui, não sei por que eu terminei. Mas tem tudo a ver. Não era, mas agora foi já. Não, mas tem tudo a ver, né? Exato, Com o que exato. você estava lendo antes. Exatamente. Então, a felicidade, ela é episódica. Isso parece ser um contrassenso quando a gente pensa no senso comum da ideia do que é ser feliz no século XXI, né? É por isso. Bom, ele está dizendo aqui que a felicidade é episódica, tá? Ele, Freud, tá? Texto do Freud, Mal-Estar na Civilização Moderna. Dizendo que o mal-estar reside na ideia da felicidade. É um estudo interessante do Freud. Eu confesso que não li esse livro ainda. É por isso que eu estou assistindo esse episódio maravilhoso da Gabriela e do Pondé, que eu recomendo a todos que assistam, porque é impressionante, tá? Eu vou deixar aqui para vocês aqui embaixo. Mas vamos falar do nosso dia a dia, né? Da ralé aqui de baixo, de nós, meros mortais que não somos a Gabriela, nem somos o Pondé. Eu quero dizer no sentido de cientistas, tá? Pondé é filósofo, Gabriela também, e todos os professores. Felicidade é momento. É um clichê que nós ouvimos por aí, nas redes, nas mídias, e agora nós temos embasamento científico nisso que nós reproduzimos muitas vezes e ouvimos as pessoas dizerem. Sabe aquele momento, instante, que sei lá, está no parque com seus filhos, sabe? O pôr do sol tá perfeito e você sente aquela sensação de bem-estar naquele momento e você entende que você está vivo e que você deve ser grato por aquele momento, porque você percebe que a riqueza está naquele exato momento. Sabe que se pudesse você emolduraria ele, pararia ele no tempo. É sempre aquela sensação de que o momento passou muito rápido, sabe? Mas dizem também o que é bom tem que durar pouco, porque se durar muito vira uma merda, né? E é isso. Nós temos agora essa certeza que Freud já estudava o mal-estar da humanidade há muito tempo, tá? Ele estuda o comportamento humano desde a época pré-histórica, onde nós não tínhamos hábitos de higiene, de comida, e nós fomos evoluindo até chegarmos onde estamos agora. Então, quando você pensar que sua vida é uma porcaria, que não vale a pena, que só tem correria, trabalho, nada de prazeroso, você tem que começar a prestar mais atenção em você mesmo. Parar de viver no automático. O que faz com que a gente tenha essa impressão é a gente viver muito no automático, sabe? Sabe aquela coisa que você acorda, não pensa muito bem nas coisas, telefone o tempo inteiro, transporte público, problemas do dia a dia, do trabalho, e você não se percebe. Perceber-se a si mesmo e o ambiente onde você transita é um modo de você
perceber a felicidade nas pequenas coisas. Quando você desacelera, você começa a perceber isso. Com isso eu não estou dizendo que você vai ver as belezas, você vai acabar com sua tristeza, nada disso. Isso é inerente ao ser humano, a tristeza, a angústia. Eu estou dizendo que você vai dar a si mesmo a possibilidade de ver, de ouvir, de sentir coisas boas no seu dia a dia. Experimente você entrar num ônibus ou num transporte público, metrô, trem, e não mexer no telefone e começar a observar tudo à sua volta. Obviamente você vai ver muitos ou quase todos mexendo nos seus telefones, mas para e observe. Dê atenção à menor pessoa que ia passar por você ou querer puxar um assunto com você, seja um morador de rua, seja alguém querendo pregar a palavra. Dê atenção e converse com essa pessoa. Você vai enxergar a beleza da vida naquele instante. Para você que caiu de paraquedas neste vídeo, eu sou o Thiago Silva, você está no canal Em Casa, o canal mais caseiro do YouTube, dando voz e forma a pessoas invisíveis como eu e como você. Hoje eu estou reagindo a um vídeo do Pondé, né, e da Gabriela, assunto que me interessa muito, filosofia, comportamento humano, e é um pouquinho do que nós desenvolvemos aqui neste canal, fora outras coisas de política, mas hoje é sábado, hoje é um dia prazeroso, estou de roupão aqui na minha casa, na sala de minha casa, agora são quase 9 horas da manhã e faço aqui por prazer, porque gosto, aprendo e divido um pouquinho das minhas ideias com você, convido você a participar também. Vamos continuar com o podcast aqui, com o Pondé que está incrivelmente maravilhoso. Voltamos à tela. Isso que o Freud achava a cultura americana tão infantil, né? O Freud apresentava aquele típico preconceito que muitos europeus têm em relação aos Estados Unidos, né? E não só europeus, de que os americanos seriam infantis, né? Os americanos seriam muito voltados para a ideia de que você consegue fazer tudo o que você quer e que isso vai deixar você sempre feliz e que dá para perseguir o sonho o tempo todo. Inclusive também a chave do Freud ter uma relação tão, digamos assim, como dizer, complexa com seu sobrinho. Com camadas. Com seu sobrinho Eduardo Bernays. Sobrinho 2 vezes. Sim. A mãe dele era irmã do Freud e o pai era irmão da mulher do Freud. O Bernays é um fantasma, né? Aqui, né? Desde o primeiro episódio da primeira temporada ele tá aqui, ó. Não lembro. Sobrinho, quando a gente falou de ansiedade. É porque assim, é bem o oposto, o antípoda do Freud. Né? É o cara usando que a RP. teoria do Freud. Né? Por isso que o Freud o via como o pequeno Eduardo como uma espécie de traidor, assim. Mas justamente porque encarna plenamente a ideia de que a felicidade não é necessariamente episódica. Tudo depende do método que você usa para chegar à felicidade. Essa é a chave do modelo americano e a chave do que se espalhou para hoje. Tudo é uma questão de método. Né? Até parece Sartre, Descartes, mas nada a ver. Tudo é uma questão de método. Se você tem um método certo, que é o que se vende nos gurus, na autoajuda, se você tiver um método certo, a felicidade deixará de ser episódica. Então, e é por isso que a gente disse no começo do episódio que a gente ia tratar da felicidade do ponto de vista estrutural ou ontológico, né? Uma palavra da filosofia, outra palavra da psicanálise e da linguística. Por quê? Porque se a gente só é feliz no contraste, se o morno a gente não percebe, significa que a gente vai precisar o tempo inteiro disso para reconhecer a felicidade. Então, é impossível ser feliz. Por isso a gente é mais infeliz do que feliz. Muito mais fácil, né? Mais fácil no sentido que ocorre com mais frequência, né? Bom, até Jesus falou, quente ou frio, morno eu vomito. Então, exato. Segundo o livro das Revelações. Ixi, não dá para falar muito agora disso, né? Século XXI, quente ou frio, uma polarização danada, né? Isso a gente é verdade. Não tá fazendo elogio à polarização. Mas a gente continua vomitando o morno, né? Sim. Se pensar na polarização, né? Sim, exatamente. É o isentão, o morno. Exatamente. Mas esse caráter estrutural da dificuldade nossa com a felicidade
Se a gente pensar num autor que seguramente está na mesma linha do Freud, ou melhor, o Freud está na mesma linha dele, porque ele veio antes, que é o Schopenhauer, né? Quer dizer, mesmo quando você realiza o desejo, você cai fora da felicidade. Sim. Mesmo quando você realiza o desejo. Quando você chegou lá, como uma espécie de estrutura à la Don Juan, né? Quando você chegou lá, já não é mais lá que você queria estar. Ou, do ponto de vista freudiano, você tem uma descarga de energia libidinal e aí você experimenta uma sensação que logo passará, porque novamente vai começar tudo vai de novo. começar tudo de novo. Então eu quero ler uma segunda citação que tem relação com isso, e abre aspas. A sensação de felicidade ao satisfazer um impulso instintual selvagem, não domado pelo eu, é incomparavelmente mais forte do que a obtida ao saciar um instinto domesticado. O caráter irresistível dos impulsos perversos, talvez o fascínio mesmo do que é proibido, tem aqui uma explicação econômica. E essa questão é muito forte para o Freud desde o começo, né? Ele pensa essa questão da economia libidinal. Sim. O que eu quero dizer com economia libidinal, né? A gente tem um quantum de libido que é limitado. A gente não tem energia para tudo, né? Se você, por exemplo, como eu acho que acontece hoje em dia, gastar muito a libido num projeto de carreira, talvez você broche com mais frequência. Exatamente, a libido é limitada. Então, e a libido limitada. é o que nos faz fazer tudo. Por isso é economia, né? A economia é a ciência da escassez. Isso, né? Exatamente. Lide com a escassez de libido isso aí. sua. Então, cuidado na distribuição da pizza aí da sua libido para não faltar para ninguém, tá? Deixa eu pausar aqui também. Vamos falar um pouquinho desse tema, que eu gosto também bastante. Freud vai dizer que nosso libido ele é limitado, nós não temos libido para tudo. O que ele quer dizer com isso? Que o libido ele é fonte motriz de tudo que nós fazemos na vida, certo? É como se fosse, vou usar a palavra tesão aqui, o tesão central que faz com que você se mova no mundo, sabe? O que nós vemos hoje no mundo contemporâneo, no mundo moderno? As pessoas usando esse libido central muito para poder impulsionar a vida profissional, sabe? Tesão pelo projeto do trabalho, da empresa, porque isso lhe traz satisfação, lhe traz reconhecimento, consequentemente lhe traz dinheiro, faz com que essa pessoa confunda a carreira profissional dela com a vida pessoal. Eu sei que é meio difícil vocês entenderem isso, mas existe uma diferença. Tem muitas que falam, não, a minha vida é meu trabalho, mas não é. De fato, você é um profissional e isso não determina quem você é enquanto ser humano. Tem correlação, mas não determina. Tanto é que se você tomar um pé na bunda do seu trabalho, no dia seguinte, você vai se sentir um inútil. Você não faz aquilo que você fazia, por exemplo, há 20, 30 anos trabalhando na mesma empresa. Eu já vi esse fenômeno acontecer nas indústrias que eu passei. Pessoas que dedicavam a vida inteira, o projeto, o tesão da vida, sabe? No projeto empresarial, tá? E quando descartadas, dispensadas, demitidas, as pessoas ficaram sem rumo. Acontece muito hoje com os baby boomers, quando eles aposentam. Essa geração baby boomer não se preparou para a aposentadoria. Tanto que muitos querem prolongar a vida no trabalho quando podem, justamente porque não têm um projeto de vida. Não pensaram o que fariam após a tão sonhada aposentadoria. E ficam estendendo a vida profissional, se arrastando até onde dá. Muitos querem até morrer trabalhando, porque não se vê em casa, não conseguem imaginar uma rotina ficando em casa, fazendo coisas para você, para os seus projetos, sabe? Então é muito isso. Os jovens hoje em dia fazem muito isso também, contemporaneamente, porque estão ganhando muito dinheiro, estão no automático, sabe aquilo que eu falei no começo da minha fala? Estão no automático, estão trabalhando, pagando suas contas, pagando seus cartões de créditos, mas muito enraizados, inseridos
no projeto alheio de um terceiro, de um dono do capital que rege toda a vida dele, toda a programação da agenda dele, inclusive. Muitas vezes até o local onde ele vai morar é determinado pelo dono do capital, pelo local onde ele trabalha. Porque ele precisa moldar toda a vida dele em relação ao seu trabalho. Isso é uma coisa que dá pau, porque não há solução para isso. Eu não estou aqui tacando só pedra para apresentar uma solução, não é isso que eu quero dizer. Eu também sou vítima disso. Eu estou expondo o problema, tá? Eu estou botando luz ao problema e dizendo que isso dá pau. Isso é uma coisa que eu acho que ninguém pensou na solução para isso. É o que é, e nós temos que só tomarmos cuidado e entendermos que nossa vida é muito mais do que o nosso trabalho. Então nós temos que ter esse momento nosso, coisas que nós gostamos de fazer só para nós. No meu caso aqui, falar para vocês e gravar é uma coisa que eu gosto de fazer. E é um momento onde me dar aquele prazer de comunicar-me com vocês, certo? Então preste atenção na sua vida, observe isso, tenha essa capacidade de observação. Isso que eles chamam de você pensar fora da caixa. É você trazer à tona esses problemas existenciais e começar a observar isso. Você já se torna uma pessoa diferente das outras da manada que estão no automático. Observe sua vida, saiba que você é mais daquilo que o seu trabalho, e observe o quanto de libido você está entregando para o seu trabalho e o quanto de libido você está reservando para você, para o seu íntimo, para a sua família, para as suas coisas. É muito importante isso, tá bom? Voltemos ao tema central do podcast, que é o mal-estar pela felicidade. Animadora, Gabi. Olha só, hein? E eu tô aqui só no mate hoje. Enfim, então, por que ele tá pensando em economia libidinal? Porque, para juntar 1 com 2 com 3, né? 1, o passado psíquico, primitivo, selvagem, é conservado no indivíduo e na espécie. 2, a felicidade ela é episódica, ela vem do contraste, ela não vem de uma situação que se mantém. 3, os impulsos instintuais primitivos, selvagens, mais arcaicos, vamos usar essa nomenclatura Freud mais gostava elegante. dessa expressão arcaico. Eles são, quando realizados, eles têm uma potência de liberação de libido e de satisfação muito alta. Então, por isso que o proibido, normalmente, são mais interessantes. A famosa grama do vizinho. Exato. Mas assim, essa ideia de que o homem primitivo, o homem arcaico, ele teria uma rota mais direta à realização do prazer, né? Que é muito forte isso no Freud, mas ao mesmo tempo, para o Freud, ele não é plenamente homem, né? Exato. Ele não é plenamente homem, ele só vai ser plenamente homem na falta de plenitude que caracteriza a condição humana. Ele só será plenamente homem quando ele for plenamente, de alguma forma, barrado no seu prazer, né? Ou, o que me leva à próxima citação, quando ele sublimar. Porque na economia libidinal do Freud, então, ali na pizza, que a gente tem que repartir da libido para jogar um pouquinho na carreira, um pouquinho no casamento, um pouquinho nos filhos, né? Um pouquinho nas coisas. Porque, de novo, a libido não é só assexual propriamente dita. Porque, num primeiro momento, para o Freud, ela é. Só que por meio da sublimação, justamente que é o trabalho da civilização, a gente vai dar destinações um pouco mais nobres para nossa libido. Então, por mais que ela parta do sexual, tudo o que a gente faz de realização é obra da economia libidinal da libido. Grosso modo, né, Pondé? É tudo, de certa forma, fruto de um tesão primordial em relação à matéria, à vida, né? Agora, quando você estava falando aí sobre a pizza lá, né, me lembrou que eu acho que uma das coisas, quando você estava falando da repartição lá, do investimento, como diz o Freud, da libido, a polarização acho que tem consumido muita libido hoje. Sem dúvida. Muita Sem libido. dúvida. A polarização política, essa coisa impressionante que às vezes está falando com uma pessoa,
Você está desenvolvendo um raciocínio lá, supondo que ela está te acompanhando, e ela de fato deve estar te acompanhando, mas você fala uma frase, de repente ela solta um jargão da posição dela na polarização, que está na bolha que ela circula, dos amigos dela, das citações que eles usam, e aí você acorda e diz, opa, ela polarizou agora. Até Sim. parece que surto psicótico. Ela polarizou agora. Certo? Isso gasta... você não funciona desse jeito de graça. Não tem funcionamento, não tem almoço de graça, não tem nenhum ato na vida que seja de graça sem investimento libidinal. Exato. Partindo do Freud, né? Então, Aí talvez... é onde você está escolhendo gastar a sua Exatamente, e como. Talvez como? seja uma das razões porque os jovens também hoje parecem estar tão perdidos de libido, né? Sim. E então, voltando para a sublimação... Eu vou polarizar também aqui o debate, sabe? Vou tomar essa liberdade, onde eu percebo muito isso, tá? Eu sei que o assunto não tem nada a ver com política, mas só para dar um gancho para vocês entenderem o que o Pondé quis dizer com isso. Quando vai conversar com alguém que você está desenvolvendo um raciocínio ali, a pessoa do nada ela polariza o debate. São pessoas que estão com libido, com tesão todo voltado para a política, o debate. Eu também falo de política aqui no canal. Gosto disso também, né? Sou escravo também do libido político. Mas percebam, a galera do MBL, o pessoal do MBL, os jovens do MBL, são totalmente vocacionados. Os caras têm um tesão de falar sobre política, são engajados, inventaram um partido, inventaram uma causa para poder viver e sobreviver daquilo. Tem projetos, agora tem o partido, tem os canais, mas você vê que o que eu quero dizer com isso? Todo esse movimento que eles fizeram foram para criar um propósito, eu usei uma palavra contemporânea agora, um propósito de vida, para que eles tenham o porquê viver. Eu estou falando isso porque é o seguinte, muito claramente, pessoas como Renan Santos, Arthur Duval, Kim Kataguiri, são pessoas que têm pouco ou baixo relacionamento interpessoais. Interpessoais eu quero dizer não de amizade, de amigos entre eles, mas familiar mesmo, com filhos, mulheres, sabe, mães e pais. Os caras vivem full time para o projeto de vida que eles criaram para eles, que no caso é a política. Tanto que uma das críticas minhas que eu faço, principalmente ao Arthur, que é o que mais está nas redes aí, pelo menos o que aparece para mim, e curiosamente ele não está em nenhum cargo político, porque foi cassado. Eu sempre faço essa crítica a ele, agora com embasamento com o Pondé me deu aqui. Falta mulher e filhos na vida do Arthur, sabe? Para ele dividir esse libido que ele entrega totalmente para a política, certo? De uma forma, do meu ponto de vista, errado, e faz com que ele fique muito bitolado naquilo e não perceba o mundo à sua volta, sabe? Ele só pensa sobre a dialética da política, ele só pensa sobre essa chave. Tudo que ele faz, tudo que ele respira, tudo que ele vê, tudo que move ele é sobre a chave política. E isso mostra claramente que isso é o único projeto de vida dele. E isso eu acho, de certa forma, entristecedor. Porque a política é um lamaçal, cara. E você entra, você não tem como sair limpo dele. Mais um disclaimer, tá? Fugindo um pouquinho do tema, mas vamos voltar de novo para o tema do vídeo, tá bom? Vou transicionar aqui e vamos voltar. A sublimação é um mecanismo que vai ajudar na construção da civilização. Então, o que vai diferir o homem primata do homem civilizado, vamos colocar, acho que assim está em termos antropológicos suficientemente bons, a sublimação, que vai ser o quê? Um desvio da meta da pulsão.
né? Aí tem um outro texto daqui do Freud que é famoso, que é a pulsão e os seus destinos, ou os instintos e os seus destinos. Que é anterior a esse. Né? Que é anterior a esse, que já é um texto difícil, que é de metapsicologia e tal, são os textos mais difíceis do Freud, os menos legais, assim, A de ler. feiticeira, como chamava a metapsicologia. Então, o que seria a sublimação? Para o Freud, o instinto mais poderoso é o primitivo, é o sexual, e na raiz toda a libido ela é sexual, só que a gente vai desviar a meta dessa pulsão, desse instinto, e vai, ao invés de transar, ter um orgasmo e, né, resolver isso do ponto de vista da economia libidinal, a gente vai investir em outras coisas. Vai ler, vai trabalhar, vai produzir aula, vai... Enfim, tudo. Investir tudo. na bolsa. Tudo que a gente faz. Fazer tudo, projeto político. Exatamente. Tudo que não é sexo que a gente faz com a libido é a libido sublimada, conceito freudiano, tá? A libido sublimada para outras metas, para outras finalidades. Então, a sublimação, para o Freud, tem um papel muito importante. É o papel civilizador. É uma espécie assim de pedra fundamental. Elemento né? civilizador. É um mecanismo psíquico, no sentido freudiano, que sustenta o desenvolvimento da civilização, da cultura, que tem um rolo aí na palavra cultura, civilização, na tradução, que a gente não vai entrar nesse tipo de coisa aqui. Mas assim, é interessante porque o Freud, quando ele está pensando nessa economia da libido e a civilização enquanto tal, o modo como a civilização vai se tornando mais complexa, já no tempo dele, imagine hoje, né? Ele percebe que um dos possíveis desenvolvimentos da civilização será a diminuição da capacidade da espécie se reproduzir. Porque sublima. Não sobra libido. Sobra nada na pizza. Não Lembra sobra da libido pizza? para isso. Não sobra libido para isso. Sim. Quer dizer, a atividade sexual, quando acontece, fica circunscrita à única experiência de prazer, como se fosse tomar um copo de cerveja quando está com calor. Quero ler aqui só a citação rapidinho para vocês acompanharem. Abre aspas. A sublimação dos instintos empresta aqui a sua ajuda. Empresta aonde? Na economia libidinal, no projeto de civilização do homem. O melhor resultado é obtido quando se consegue elevar suficientemente o ganho de prazer a partir das fontes de trabalho psíquico e intelectual. Então, a pesquisa, a ciência, a arte tem um papel muito importante para o Freud no processo civilizatório. Inclusive, assim, eu acho que, nesse sentido, o Freud é bem um homem da sua época, como nós todos somos, né? Sim. De acreditar nessa coisa da arte, da cultura, da realização, da ciência, como um signo que nos diferencia dos bárbaros. Dos primatas. Né? Que, na realidade, é um sintoma no sentido poético, é um sintoma que circula desde os gregos, né? Essa ideia de que os gregos, nós éramos gregos, atenienses, do teatro, da filosofia, e o resto estava morando em árvore, não sei o quê, certo? Ainda, os bárbaros, os romanos, a mesma coisa, né? E isso, eu acho que de lá para cá, eu digo de lá da época do Freud para cá, isso é uma das coisas que atormenta muitos europeus, né? O texto é de 1930, tá? Só pra bom gente lembrar, 1930. Essa atormenta muitos europeus, né? Essa ideia de que os europeus consideram todo mundo o tempo inteiro bárbaro. Sim. Mas que, na verdade, continua. Eu tive um professor, eu sempre lembro disso, o Rui Fausto, né? Achei que era o Porchat. Não de ceticismo. O Rui Fausto, ele morava em Paris, quando ele me deu aula, ele ficou um semestre aqui em São Paulo, na USP, me deu aula, e aí quando eu fui para Paris 8, ele me deu aula lá de novo, porque ele dava aula lá mesmo. Então, Marmelada. eu entrevistei ele, inclusive, para o Estadão e tal, gostava muito dele. Então, o que me lembrou é porque o Rui Fausto, certa feita, me disse assim, que os europeus, até então, isso é 94, por aí, até então, os europeus, quando viam que na volta das caravelas, ele falou assim, na volta das caravelas, vieram então indígenas que falavam e pensavam como eles continuavam a não acreditar que isso seria possível. Pequena soberba, né? Tá vendo? Não, é a mesma relação, sim. Né? Da coisa do bárbaro versus aquele que detém a civilização, né? Que tem orgulho. E isso é uma característica que a ideia de civilização vai ser
compreendida, inclusive por pessoas como Freud, como uma conquista. Sim. E não deixa de ser, de certa forma, né? Exatamente. Porque, em algum nível, voltando para a sublimação, a gente vai ter que dar conta de viver em sociedade, o que não é fácil. Você não aguenta o seu vizinho, né? Que dirá viver em sociedade. Fila do pão. Exatamente. O sujeito que está na sua frente na fila do pão. Isso. Então, a sublimação, ela é importante, né? Em todos os aspectos. Mas, para o Freud, ele diz aqui, né? A satisfação como a alegria do artista ao criar, a alegria do pesquisador na solução de problemas e na apreensão da verdade. O Freud, inclusive, entende que esse tipo de investimento libidinal na civilização é uma das formas, para ficar bem redundante, sublimes de se escapar do sofrimento. Sim. Assim como ele vai identificar drogas, em outro Sim. sentido, né? A própria realização sexual, o ato artístico de quem realiza e quem goza com a arte, que usufrui com a arte, e também o ato realizador do trabalho. Sim, Né? eu ia falar isso, mas uma coisa que ele chama atenção é que, muito embora a sublimação ela dê conta, né, de desviar uma parte da libido da sua meta, que seria sexual, e fazer com que a gente realize grandes coisas, a intensidade dela é amortecida. Sim. Isso é importante para a gente entender o diagnóstico dele do mal-estar, que a gente vai chegar no final desse episódio. E aí, voltando ao que o Pondé falou, o trabalho, ele dá a maior importância, que era minha próxima citação aqui. O lugar e a importância do trabalho na economia libidinal e na sublimação. E ele diz, abre aspas, nenhuma outra técnica para a condução da vida prende a pessoa tão firmemente à realidade quanto a ênfase no trabalho. Veja bem, é um homem moderno falando, né? Exatamente. Nascendo a era do trabalho. E trabalhar, os humanos trabalham desde que Deus os expulsou do paraíso, né? Exatamente. Viverás do suor do seu rosto, como diz o mito do Gênesis, sem querer ofender ninguém, chamando de mito do ponto de vista literário. Mas, assim, a verdade é que a modernidade, sim, transformou o trabalho num valor absoluto. Você vê isso na filosofia do Locke, no século XVII. O trabalho é que justifica o direito à propriedade. É porque daí você tem a noção moderna do trabalho vinculada ao progresso. Claro, é isso. O progresso é a realização em ato do trabalho de modo contínuo. Você vai realizar o progresso de forma acumulativa, Exato. evolutiva. Então, Freud, nesse sentido, ele fica muito claro essa ideia do trabalho. E é interessante porque, hoje em dia, o trabalho é um sintoma. Eu acho que se perdeu um pouco. Porque o Freud era moderno, ele está em 1930, apesar de que ele é um sujeito muito esperto, e ele nem chegou a vivenciar a Segunda Guerra como um todo, viveu a Primeira, né? Para jogar fora esse mito moderno do progresso, né? Como ele joga fora brilhantemente. Sim, exatamente. Hoje, acreditar no progresso, você tem que fazer um esforço enorme de autoalienação, né? Sim, mas de alguma maneira é no trabalho que a gente vai, no final das contas, investir um pedação da pizza, né? E cada vez maior, aí, de novo, ninguém está fazendo elogio da produtividade e tal, não tem nada a ver com isso. Não está preocupado com isso. Mas o trabalho, ele vai ser o grande doador de identidade também. Sim. Do homem moderno e do homem pós-moderno, então nem se fala. Cidadania. Se você pensar, por exemplo, no debate ao redor do envelhecimento no século XXI, que a gente está, essa ideia de que as pessoas vivem mais, que de fato, estatisticamente, vive mais, né? E o que elas vão fazer? Uma das dificuldades é que um dos laços sociais que afirma a cidadania de forma concreta é o trabalho. Porque, inclusive, o trabalho pode ou não receber o valor agregado financeiro. Né? Mas, assim, na medida em que grande parte dos idosos, inclusive no Brasil, não estão na cadeia produtiva, a cidadania acaba. Sim. E cadeia produtiva é trabalho. Sim. Né? Enquanto você trabalha, você existe. Por isso que se você pegar uma pessoa de 70 anos, sei lá, ou mais, e ela for super envolvida com o trabalho, você provavelmente vai dar 55 anos a ela. Você lembra, o João, o canalha, nosso amigo, falava uma coisa muito boa, que é, no mundo da mercadoria, nada pior do que você não conseguir ser uma mercadoria. Você está expulso do vínculo de vida. Da praxis, Você não completamente, existe. exatamente.
E aí tem até o conteúdo de verdade, vamos dizer assim, da ideia do propósito, de buscar o propósito no trabalho. Porque é óbvio que é uma busca legítima. É que a transformação disso num ideal e numa grande mercadoria, e principalmente as novas gerações não entenderem que, por mais que você goste do seu trabalho, você não vai gostar o tempo inteiro dele, né? Você Sim, não vai passar 100% do tempo Você com... não vai gostar o tempo inteiro de coisa de nenhuma. nada, nem de você. Aí que tá, né? Isso mesmo. Isso é um ponto central. Né? Você não tem que desgostar de você o tempo inteiro, mas também gostar de si o tempo inteiro é fake. Aliás, o tem que já é fake. O tem que. É um pouco autoritário. Né? Agora, sem dúvida nenhuma, o trabalho, quando você falou do propósito vinculado ao trabalho, eu não tenho nenhuma dúvida, para mim, pessoalmente, inclusive, para mim o propósito do trabalho foi definitivo de eu desistir da medicina e ir para a filosofia. Então, eu acho completamente legítimo a ideia de você buscar propósito no trabalho. O problema é que isso implica em duas condições. Material, ou você tem dinheiro, a condição material, outra, você vai cuspir na contingência. A cuspir na cara da contingência. Porque ela pode acabar com você. Exato. Então você tem que lidar. É virtude de ter dinheiro e virtude que você tem que ter coragem de lidar com o risco que você escolheu. Se você resolveu fazer um downgrade na ideia óbvia de trabalho, ou seja, no meu caso, filosofia abaixo de medicina. O que eu não acho, mas é assim que se pensa normalmente. Olha só, eu achei um ponto de contato aqui. Eu larguei o direito, né, pelo cinema, que no final das contas não foi cinema, mas foi imagem e subjetividade, o que tá ali com o cinema. Não? Você foi, na realidade, para filosofia. Né? Eu fui para filosofia, exato. Bom, e aqui... a gente vai começar a entrar, colocamos essas premissas então, né, de que o passado psíquico é conservado, de que a felicidade ela é episódica, de que a satisfação dos impulsos mais primitivos gera uma satisfação maior, que a sublimação entra ali para ajudar no processo civilizatório na medida em que a gente desvia um pouco da libido para fazer outras coisas, vide tudo, o que não é sexo. E eu vou chegar numa citação aqui falando do trabalho, né? O trabalho como principal lugar da sublimação, né? Como locus ali privilegiado, onde a gente vai exercitar a sublimação dos nossos instintos. E agora a gente vai começar a entrar, então, no coração do argumento freudiano. Então, até agora, ele diz, a nossa investigação sobre a felicidade não nos ensinou muita coisa que já não fosse conhecida, é muito humilde, né? Ele faz tudo e depois esculhamba o que fez. Isso, exatamente. E assim, imagina, né? Ele apresentou até agora um monte de conceito complexo. Não, isso aqui é que todo mundo já sabia isso. Exatamente. E se lhe dermos prosseguimento, perguntando por que é tão difícil para os homens serem felizes, indicamos já 3 fontes de sofrimento. E aí, por que a gente é infeliz? A prepotência da natureza, a fragilidade de nosso corpo e a insuficiência das normas que regulam os vínculos humanos em família, no Estado e na sociedade. A tal das relações. A tal das humanas relações. E sociais. Exatamente. Então, ele vai dizer, boa parte da culpa por nossa miséria vem do que é chamado da nossa civilização. Seríamos bem mais felizes se a abandonássemos e retrocedêssemos a condições primitivas, o que pode ensejar uma decepção e uma hostilidade com a civilização e com suas relações. E que continua. A gente vê no contemporâneo. É recorrente isso. Exato. É uma espécie assim de. Inclusive o romantismo flertou profundamente com isso, né? De que a vida natureza, recusa da civilização como alguma coisa podre, contaminada, né? E isso até hoje existe, ir para uma praia do Nordeste, ou ir para o Vietnã, se você tem grana, né? Ou então você vai morar na montanha, isolado do mundo inteiro. Vai construir sua própria torre de marfim. Assim, entende-se, né? Claro, o mundo, a civilização, às vezes é muito cansativo mesmo. Mas eu acho que tem pessoas que têm, por estrutura psíquica mesmo, elas podem ser um pouco mais assim, um pouco mais assado, sabe? Eu acho que pode ter gente que pode viver de forma mais razoavelmente realizada, mantendo uma certa distância da civilização, e outras que não conseguem. Assim como também muita gente foge da civilização porque é simplesmente antissocial, né? Sim. E aí é temperamento, né? Não tem muito...
Temperamento Dardos destino. do destino, O Freud usa dardos do destino, achei chiquérrimo. E, bom, então, antes de falar da miséria, da nossa miséria, eu preciso falar uma coisa miserável aqui, que o Gabriel e a Dafna mandaram, e, enfim, se você tá com a gente até aqui agora, curtindo esse conteúdo, siga a gente também no Spotify, no Instagram, curta, clique e comente. Pronto, agora a gente pode voltar. Vou aproveitar esse jabá deles, que eu quero voltar um pouquinho no tema do trabalho, né, que eles falaram. Que o trabalho ocupa a maior fatia do nosso libido. E quem não trabalha, isso é uma frase que eu já ouvi o Pondé falar, ele não falou aqui, quem não trabalha vira bosta. Pra quem não trampa vira merda. E de certa forma tem sentido, voltando naquilo que eu falei, a geração Baby Boomer não se preparou para a aposentadoria, porque no mundo de mercadorias, igual a Gabriela disse, o duro é você não ser uma mercadoria, porque quando você para de trabalhar, você praticamente deixa de existir. E muita gente não sabe lidar com essa ideia da invisibilidade. Por isso que muitos Baby Boomers, muitas pessoas que já estão aposentadas, pretendem e querem prolongar a sua vida no trabalho, porque elas querem participar do meio social. Elas querem existir, elas querem pertencer, elas querem ir aos barzinhos, elas querem ir aos happy hours, querem serem úteis no seu trabalho, enfim. Quando você deixa de fazer isso, você praticamente deixa de existir. Aliado a isso também, trazendo isso agora para o público mais jovem, contemporâneo, que também está no mercado de trabalho, quando você coloca muito sua energia, né, o seu libido no trabalho, é como se você não existisse fora dele, né? É o caso das pessoas que, por exemplo, trabalham a semana inteira, né? Os jovens, estou falando de jovem contemporâneo que está no mundo do mercado de trabalho, obviamente. E fim de semana, sabe, o cara não quer nada. Fim de semana eu vou estar de bode, eu não quero saber de nada, eu quero estar com meu roupão rosa dentro da minha casa, eu não quero ver ninguém. Tem um bode de gente, bode de papo, não quero conversar, não quero sair, quero maratonar minha Netflix, porque eu preciso botar minhas ideias em dias. É isso. É justamente porque você gastou todo o seu libido, sua energia lá no seu trabalho, que traz o seu sustento, tá? Eu não tô fazendo uma crítica, estou só, mais uma vez, fazendo um disclaimer aqui, botando luz à situação. E aliado à personalidade também, cada um tem sua personalidade, uns fazem isso muito mais, outros conseguem dosar menos, mas existe sim um desgaste por conta da sua ofício, do seu trabalho. E as pessoas se recolhem no seu fim de semana, sabe, maratonam suas Netflix e não querem saber nem de conversar com as pessoas. Sabe aquele tipo de gente que não tem paciência, igual o exemplo que o Pondé deu na fila do pão, no mercado. Vem alguém, sabe, num papo trivial, querendo puxar assunto com você, você meio que ignora a pessoa, já saca teu celular porque não quer conversar. Geralmente é sintoma de uma pessoa que está muito inserida no mundo do trabalho e quando sai dele não quer ver gente, não quer civilização, tá ali porque tá obrigado a ir ao mercado para poder comprar e sobreviver, mas acha um puta saco tá no meio dessas pessoas. E isso é um sintoma que o Freud já estudava. Então não se sinta um ET quando você se sente assim. É só porque você está gastando muita energia no seu trabalho e não tem mais libido para nem conversar com o seu vizinho, tá? Acende um alerta, obviamente. Isso, para você que isso te incomoda, tenho certeza que tem gente que não incomoda com isso, e tá tudo bem, toque tua vida do jeito que você bem entender. Mas é uma coisa que já tem diagnóstico, vamos dizer assim, que Freud já estudava isso, tá bom? É interessante a gente saber sobre essas coisas, pra gente saber como é que funciona primeiro a nós mesmos, nossos comportamentos, e depois pra gente começar a observar o mundo à nossa volta, como é que ele funciona. Quando você entende, você aceita mais as coisas como elas são. Vamos voltar porque acho que agora é o trecho final e vamos ver o que Gabriela e Pondé tem para nos dizer de interessante. Passou? Passou. Bom, então estamos construindo step by step o argumento freudiano. Então,
a felicidade também consiste em evitar o sofrimento. E Sim. o sofrimento ele vem de três grandes lugares. A natureza, Fragilidade do corpo. a fragilidade do corpo e as nossas relações. Então, a palavra civilização designa a inteira soma das nossas realizações e instituições que afastam a nossa vida daquela dos nossos antepassados. Ou seja, o Freud está olhando para a civilização também em contraposição a uma coisa meio estado hobbesiano, né? Sim, a psicanálise tem um diálogo profundo com o estado hobbesiano. Fala mais sobre isso. Não, essa coisa de psicanalista, hein? Fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso. Não, porque esse homem hobbesiano, pré-Leviatã, que na realidade é uma civilização, um Estado, Sim. que organiza tudo e instaura a lei, né? Esse homem é arcaico primitivo do Freud. Né? Um homem pré-político, no sentido da filosofia política, um homem pré-contrato social, que é justamente a ideia da civilização. Né? E não é à toa que a psicanálise freudiana ela vai colar, eu não vou dizer, mas ela vai dialogar muito melhor com Hobbes do que com Rousseau. Né? Enquanto a utopia política dialoga com Rousseau, a psicanálise vai dialogar muito com Hobbes. É interessante porque quando se fala dos três contratualistas mais famosos, que é Rousseau, Locke e Hobbes, há um entendimento assim, na fortuna crítica de que Rousseau e Locke são bem-sucedidos e Hobbes não. Não a pessoa, né, mas a filosofia. Porque o Locke é o pai de toda a tradição liberal, peraí. Né? Um pai fundador do pensamento liberal, da noção do trabalho como aquele que gera valor na propriedade do corpo, da minha fé, no meu direito a ter a fé X e o rei tiver a fé Y. Né? Todo o princípio do que se vai chamar de privacidade, liberdade individual, tudo isso está no Locke, né? No contrato social do Locke. O Rousseau, claro, é o bem-sucedido, na vida bem pouco sucedido, mas assim, é a filosofia bem-sucedida que vai dar no Marx, na utopia política, na ideia de que o ser humano, na realidade, ele é bom, basta só você descobrir o contrato social para fazê-lo bom, né? Enquanto que o Hobbes não, o Hobbes seria um derrotado, porque assim, o Hobbes tem uma percepção muito pessimista da política. Só que, ao mesmo tempo, sem ela é pior. Ruim com ela, pior sem ela. É muita realidade para a nossa natureza. Assim, a política, ela é agressiva, violenta, ela não é doce. Na realidade, a política é o território da violência. E a civilização, ou o Leviatã, o Estado, é simplesmente aquele que impõe limite à violência generalizada, trazendo para si o monopólio legítimo da violência, que ele só terá enquanto ele evitar a epidemia da violência no tecido social. Enquanto ele for legítimo, né? Não tem utopia nenhuma, certo? É como se você não consegue construir nada a partir do Hobbes, a não ser esse corte entre o que é pré-político, ou arcaico, pré-histórico, sei lá, e o que vai ser constituído a partir daí, e depois não tem mais nenhuma grande construção. E é justamente esse cara que está assim com o Freud. Ó. Sim, e o Freud, no final das contas, a gente já está chegando no final, é também um grande pessimista. Por mais que a gente tenha apontado aqui em alguns momentos do texto um caráter Freud iluminista, Freud filho da modernidade, enfim, o modo para onde ele encaminha aqui a conclusão do texto, não tem como você chamar ele de otimista. Né? O Mal-Estar na Civilização é um dos grandes textos pessimistas do século XX. Na tradição do Schopenhauer, né, que instaura o pessimismo como sistema filosófico de fato. Bom, então o sofrimento vem de 3 causas. 2, a gente não tem o menor controle. Nenhuma a gente tem, mas tem uma que a gente tem um pouco mais de controle, que é a terceira, que são as relações sociais. Porque a fragilidade do corpo a gente pode até tentar, mas... A medicina tem avançado, mas uma hora dá pau. Mas uma hora dá pau, tanto que a gente ainda morre, pasmem. A natureza é a natureza, né? As enchentes, tudo, as coisas. Da natureza. Exatamente, a gente tem visto, né? Que, prepotente. Exatamente, Melancolia, do Lars von Trier. Bom filme. O filme. Então, aonde que essa fonte de sofrimento ela nos pega mais? Onde a gente acha que pode ter controle, que é nas relações humanas.
E é nessas relações, na realização da felicidade nas relações humanas, é que a civilização ou não, ou a falta de civilização, vai entrar e você vai ter que lidar com esse jogo de pulsões, de instintos, querendo, do ponto de vista da economia libidinal, se realizar. Sim. E é aí que dá pau. E quanto mais você acreditar, que é bem típico da nossa época, acho que a modernidade é um período histórico, e nós seguimos nele, me parece, a modernidade é um período histórico em que se acreditou, ou se acredita muito, na possibilidade de você controlar a fortuna. E ao controlar a fortuna, agora eu falo a fortuna... Os dardos do destino. Não associado à prepotência da natureza ou à fragilidade do corpo, que é a prepotência da natureza agindo sobre nós, a fragilidade do corpo. Mas os dados do destino nas relações humanas, que a gente acha que consegue controlar. Exatamente. Aí, o que ele fala, a liberdade individual não é um bem cultural. Ela era maior, e aqui está um contrassenso enorme, né? Que a gente pensa que o homem moderno, sim, é um homem mais livre, e o homem pré-moderno é um homem mais aprisionado até pela natureza, que é o ideal iluminista. Bom, o homem agora domina a natureza, a ciência, por meio da ciência, então agora a gente tem mais liberdade porque a gente está menos refém da natureza, de uma maneira, né, a natureza mesmo, né, como conceito. E aí o Freud coloca isso. Não, na verdade, a liberdade era muito maior para o homem pré-moderno do que para o homem moderno. Sem dúvida. E daí tá a nossa infelicidade. É sem dúvida, porque assim, inclusive o fato de que a liberdade, ela carrega consigo a abertura para a contingência. Quando você controla a contingência, o que a gente tem que fazê-lo mesmo, não é? Tem que tentar. É uma batalha perdida, mas não tem que que tentar, porque a vida existe nessa brecha. Exato. Né? É na tentativa que às vezes escapa. Portanto, você não é livre. Então, chega a ser idiota quando alguém acha que você é livre porque você pode votar. O Brasil nem é livre, porque não é direito, apesar que chamam de direito, é obrigação, né? Você pode votar, então você é livre. Não, tudo bem, você vai, escolhe o candidato lá. Essa é uma outra questão, mas eu acho que é um problema também levar a sério o desgaste com a fé política, com a credibilidade da política na modernidade, que é um tema que todo mundo tem medo, porque é quase como se já ruiu a fé na tecnologia como vai realizar o futuro e o bem. Né? Se ruir a fé na democracia, na política, está lascado. Mas ela já está descendo a ladeira, né? Já está. Mas então, sem dúvida, o homem medieval, pré-moderno, o que for, ele estava na contingência, mais submetido à natureza, mas ele era livre justamente porque ele tinha muito menos controle sobre tudo. Sim. E por que o Freud está falando em liberdade, né? Porque o terceiro ponto, que é a questão da civilização nas relações sociais, ela vai passar pela ideia da liberdade. Não tem como. Isso é condição estruturante da própria modernidade, né? E aí ele segue, essa citação é muito boa. A liberdade individual não é um bem cultural. Ela era maior antes de qualquer civilização, ou seja, qualquer arranjo desses de limpeza, beleza e ordem. Mas geralmente era sem valor, porque o indivíduo mal tinha condição de defendê-la. O impulso à liberdade se dirige, portanto, contra determinadas formas e reivindicações da civilização ou contra ela simplesmente. Isso aqui é tão atual, né? E essa liberdade que ele está falando é um construto, né? E é a liberdade que a gente conhece. Sim, exatamente. Né? Essa ideia de que a liberdade significa a possibilidade que eu tenho de usufruir do meu desejo dentro do espaço da lei, que é parte da civilização. Que é a liberdade negativa. E positiva do Berlin, né? Que ninguém se meta na minha vida negativa e que o Estado crie condições para eu existir como sujeito, a positiva. Né? Então, mas é completamente contemporâneo isso aí. Sim, e olha como ele segue ainda. Boa parte da peleja humana se concentra em torno da tarefa de achar um equilíbrio adequado, isto é, que traga felicidade entre as tais exigências individuais e aquelas de grupo culturais. Esse é um dos problemas que concernem ao seu próprio destino, a questão da felicidade, né, e da liberdade, a questão de se este equilíbrio é alcançável mediante uma determinada configuração cultural ou se o conflito é insolúvel. Eu penso que é insolúvel. Exatamente. Né? Mas assim,
Não resta dúvida que aí você vê a liberdade tal como a gente vê aí, é uma liberdade pós-política, quer dizer, o homem pré-Leviatã, ele era mais livre, mas a vida é breve, sórdida, Intensa e bruta, né? E aí, depois que você tem o contrato social, nasce a ideia de liberdade dentro da lei, em que você vai poder usufruir do seu comportamento e do seu desejo, contanto que esteja dentro da lei. Sim. Mas aí eu acho que a felicidade também aparece aí, sabe? Quer dizer, essa ideia de felicidade que a gente tem hoje como muito construto e inclusive como fruto do efeito do marketing sobre nós. Acreditar no que ele vende, acreditar no que eu posso realizar na minha vida, tá? E que, portanto, eu serei feliz. Ou seja, uma felicidade como um projeto. E aqui a gente consegue, então, juntando todas as etapas, né? A sublimação, o passado psíquico, o que é a civilização, a função do trabalho, as relações nossas como sendo a grande fonte de sofrimento por causa dos elementos da civilização. E por quê? Porque a civilização é a sublimação das metas instintuais. Então, a sublimação é o traço que mede a evolução cultural e ela torna possível essas atividades psíquicas elevadas. Então, a cultura ou a civilização, que, de novo, a gente está tratando aqui como sinônimos, mas dá para fazer um doutorado só nisso, ela vai fazer com que você sublime, pegar uma parte da pizza e tal, vai para o trabalho, vai para a vida, vai para as relações, para a higiene, para a ordem, para tudo isso. Só que there's no free lunch. Não tem almoço grátis. E aí você vai pegar um pedaço da pizza que deveria, do ponto de vista psíquico, ter uma satisfação intensa e rápida e sexual e mais potente e vai colocá-la numa satisfação mais morna, assim, e tal. E aí você vai falar, poxa, eu não tô muito feliz, tô meio... Eis o mal-estar. Tô meio entediado. Esse é o mal-estar. E não passa. Não passa, entenderam? A mais B vai dar em C, não tem muito como. É estrutural nosso, porque se a felicidade é episódica, se na pizza e na civilização a gente está tirando uma boa parcela do que seria o episódico mais intenso, Sim. que é o sexual para o Freud, e está sublimando, jogando em outro lugar, não tem como viver em civilização e ser feliz. É isso aí. Tchau, até o próximo. Tchau, seja feliz. Com a gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos só recapitular. São 3 coisas que nos causam mal-estar, né? A natureza, a fragilidade do corpo e a civilização. Essas duas dá pau que nós não temos controle nenhum, natureza, pelo contrário, a natureza que tem controle sobre nós. Fragilidade do corpo, por mais que nós treinamos, vamos para nossas academias, tomamos nossos wheys, isso um dia vai dar pau, porque nós morremos e adoecemos. Claro que há uma relação entre alimentação saudável, vida saudável com longevidade, mas não é uma garantia. Olha, atenção vocês, ratos de academias, isso, vocês fazerem atividade física regularmente, fazer isso como estilo de vida de vocês, gastando todo o libido de vocês nesta área, não garante que vocês serão saudáveis, tá? Sinto lhe dizer isso. E o último caso, que é o da civilização, tá? Nossas relações. É essa onde nós temos a mínima possibilidade, pelo menos a capacidade de tentar diminuirmos esse mal-estar que nós temos. Mas, como a Gabriela encerrou e Pondé também, não tem como viver em sociedade e ser feliz, porque a felicidade é episódica. O ato de nós termos criado a civilização, isso sublimou o nosso libido. O que é sublimar? É dividir, fatiar esse libido que inicialmente uma pulsão sexual. Então nós tivemos que dividir isso para viver em sociedade, comer, beber, viajar, trabalhar, fazermos coisas em sociedade, e isso dá um certo aspecto de morno, é a palavra que eles usam. Então não tem como você achar esses episódios de felicidade o tempo inteiro no seu trabalho. Por isso que você, ou na vida, por isso que você muitas vezes se sente entediado, fadigado, sabe?
meio sem propósito, essa palavra contemporânea que eu gosto de falar, é porque isso é normal, tá? Isso faz parte da nossa condição humana, uma vez que nós saímos do período pré-histórico, fazendo um disclaimer que o homem pré-histórico era mais livre, portanto menos sublimado, ele tinha que dividir menos a sublimação dele com outras atividades, a não ser a sexual, então portanto em tese seria mais feliz, tá bom? Era isso que eu trago para vocês neste sábado de manhã, dia 16/8. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, verifique sua inscrição e venha fazer parte da família mais caseira do YouTube. Aqui é um episódio diferente, onde eu saio um pouco da treta política e venho um pouquinho para a filosofia, para a gente pensar um pouco sobre nós mesmos e sobre como a vida funciona, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo e eu fui.